ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूप सनातनवत रघुनाथ श्रीजीवगोपालवात दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 28, 27, 26, continuar o comentário, verso 26, Prakashika Vritti. A este respeito, Bhagavan Shri Krishna está explicando o significado da palavra Sat nestes dois versos, começando aqui com a palavra Sadbhavi. Ó Partha, a palavra Sat é usada para Sadbhav, aquilo que visa Brahma, e também para Sadbhav, a natureza supremamente virtuosa e as atividades dos devotos rendidos de Krishna. Da mesma maneira, a palavra Sat também é usada para atos auspiciosos. A palavra Sat é usada para Brahma, a verdade absoluta. Rajendanananda Shri Krishna, que é onipotente, a causa de todas as causas, a fundação e a base de toda a raça. Por esse motivo, quando a gente fala Sadguru significa aqueles devotos são rendidos ou perfeitos na rendição a Krishna. Sadguru significa real guru, sentido real da palavra. Não é todo mundo que tem o título Sadguru que é real guru. Né? Real guru, ele é Sadguru. A fundação e a base de toda a raça. É a própria completa entidade eterna. A palavra Sat também é usada para seus associados, sua morada, todas de suas encarnações, avataras, moradas destes avataras, seus devotos puros, a deidade que preside o Gayatri Mantra, Brahmanas, Bhakti e assim por diante. Também é usada para o nome, qualidades, formas e passatempo de Shri Bhagavan. Om Tat Sat. É pronunciado ao conceder iniciação, Diksha, a uma pessoa fiel ou ao lhe dar o cordão sagrado. Shri Gurudeva, que concede o Gayatri Mantra e Harinama, também é chamado de Sat, ou seja, ele é um Sadguru, um mestre espiritual autêntico. O discípulo que aceita este mantra é chamado de Sat Syasya, e o processo de Diksha é chamado Sat. Sishya. Shishya quer dizer discípulo. Discípulo que aceita esses mantras e canta de acordo com as regras e regulações, seguindo as instruções do mestre espiritual, é chamado de Sat Shishya, ou seja,
ideal, discípulo ideal. Não é todo guru que dá Gayatri e Harinam que é chamado de Sadguru. Só se ele for real guru. Não é só simplesmente por dar Diksha e Harinam que alguém se torna Sadguru, não. Sadguru é real guru. E se o discípulo aceita esse mantra e entra na escola, aceita o processo de Bhakti sob a guia de Sri Guru, é chamado de Sat Shishya, ou seja, discípulo ideal. E o processo de Diksha também é chamado Sat, Sadhanustana e Rito espiritual ou cerimônia. Dessa forma, as escrituras aceitam o uso da palavra sat em todos os sentimentos devocionais, bhava, serviços, atividades e objetos relacionados com Bhagavan Shri Krishna. Sat significa tudo isso aqui. Bhakta, Bhakti, Bhagavan e tudo aquilo que está relacionado com o Bhagavan é chamado de Sat. Explicou aqui as 3 palavras. Om Tat Sat. Dúvida aí? Muito importante, nós vamos ler quando acabar aqui a parte Guru Tata do Iniciando a Jornada. Você tem ele aí, João? É o azul? Iniciando a Jornada ao Mundo Espiritual? Tem. Pois é, ali nós vamos ler tudo sobre o Guru Tata, explicado, que é um assunto que deve ficar claro, principalmente para quem não tem mestre espiritual. Então vai ser bom ler. Ele vai ficar detalhado tudo, todos os pontos que fala nesse livro aí, essa parte do Guru Tata. O Gurudev falou. Isso ajuda, né, no processo, esse entendimento. Nem sempre, mas pode ajudar, né? Qualquer ajuda é boa, né, nesse sentido. Vinte e sete. Principalmente hoje, quase ninguém fala sobre Guru Tata. Tem pouca gente falando Guru Tata. O motivo eu acho que é claro, né? Porque quase ninguém fala isso. Aqui ficou claro. Sadguru, aquele real guru, não qualquer guru. 27. Yagye tapashidane cha sthiti saditi chochate karma chaiva tad ahyam saditi eva bhijate. Determinação na execução de sacrifício, austeridade e caridade também são conhecidos como sata. Atividades como limpar o templo visando agradar Brahma, Shri Bhagavan, também são chamados sata. Lá no vaso, Lalita, os Carol. Bhavanuvada. Como é que pronuncia essa palavra? Itihi, Etihi significa determinado na execução do sacrifício, etc. Tadartyan Karma, Significa servir Brahma, Shri Bhagavan, por realizar atividades como limpar o templo, Prakrashika Vriti. Gaudiya Mata, também Swami Prabhupada fez na isso. Primeira coisa, qualquer pessoa que começa aí, primeiro serviço que lhe é dado é esse, limpar o templo. E é feito com sentido. Não precisa qualificação intelectual, controle de sentidos, nada para fazer isso. Então, o primeiro serviço é esse.
limpar a templo, a sala, limpar o banheiro, primeiro serviço que é dado. E ele não é inferior aos outros por causa disso. Se for feito para agradar o Vishnu, o Krishna, isso também é chamado de sattva. E tem gente que pode pensar que é um serviço baixo. Aquele devoto que limpa o templo, por exemplo. Não é nada disso. Verdade, quem pensa isso não tem atitude de servir Bhagavan, não entende o valor de qualquer serviço prestado. E alguém pode ficar recitando as escrituras, ou até entrar na Vyasa Sana como representante de Vyasa Deva e iniciar os outros. Mas se não tiver atitude de serviço, aquilo tudo não vale nada. Outra pessoa pode estar limpando o banheiro onde 300 devotos defecaram, sujando a mão dele ali. Se ele te der atitude de serviço, ele é real devoto, real Vaishnava. Então, isso a gente deve ficar ciente disso. Tem 2 passatempos disso para comprovar. O Gurudeva conta na situação dele, ele ganhou o coração de Keshav Goswami quando Ananga Mohan, Brahmachari, um devoto novo de Assam, que era servente pessoal de Keshav Maharaj, ficou doente, tuberculose. Keshav Goswami tentou tratar ele de todo jeito, mandou ele para vários hospitais, nada adiantava, e ficou um tempo sem pregar, porque Keshav Goswami tinha profunda afeição por esse discípulo, e era jovem. E aí os devotos começaram a pedir Keshav Goswami a tal programa e tal, chamar ele. Ele viu que não podia parar a propagação do Harinam de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Perguntou quem podia cuidar desse devoto. Estava com tuberculose. Tuberculose, a pessoa vomita, defeca sangue, e quem está em contato com isso também tem risco de pegar tuberculose e morrer. Quando Keshav Goswami falou isso, primeiro a dispor foi Gurudeva. Primeiro a dispor foi ele, arriscando a própria vida. O Gurudeva conta isso. Ele ficou um mês cuidando desse devoto, limpando as fezes e o vômito de sangue durante um mês. Depois de um mês, esse devoto abandonou esse corpo. O Gurudeva viu o momento que ele abandonou o corpo, chamando Dada. Dada quer dizer pai, chamava Keshav Goswami, o mestre dele, de pai. Falou: Dada está vindo me pegar, levar para Vrindavan, quando ele estava deixando. O Gurudeva viu. E Gurudeva pegou essa tuberculose e também foi parar no hospital. Ele que teve que ser tratado depois e quase morreu também. Ou seja, arriscou a vida nesse serviço. Por esse motivo, Keshav Goswami pegou ele para ser servente pessoal depois disso. Por esse motivo. O real discípulo significa isso, está disposto para dar a vida. Isso não é muita coisa, é vida. Um soldado faz isso pelo próprio país, sem muito conhecimento, nem devoção a Deus. Então, a gente não tem nem isso, então fica tudo muito difícil. E isso é coisa física. O Deus deve estar disposto a dar a cabeça para o mestre espiritual, significa arriscar a própria vida. Isso é o princípio. O mais difícil é o interior. Isso é feito com o corpo. Isso é o mínimo necessário. Você vê o outro. Afeição significa serviço, sacrifício e serviço. Alguém pode falar: eu tenho afeição, mestre espiritual, isso e aquilo, mas sem esse sacrifício e serviço, isso não é nada, não é real. Outra coisa, na época de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, foi uma pessoa que simplesmente ia na Gaudiya Mata para adquirir conhecimento das escrituras, só para isso. Não queria que acordasse de atitude de serviço a Deus, nada disso. Que é o real objetivo de escutar as escrituras. Aí os devotos falaram para ele conversar com Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ele foi.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sendo onisciente, percebeu o motivo e por que aquela pessoa estava indo no Bhagavad Gaudiya Mata, Calcutá. Por que ele estava indo? Só para adquirir conhecimento. Bhaktisiddhanta falou, ó, você quer adquirir algum conhecimento? Vai lá na Goshala. Goshala é onde as vacas ficam. Tira leite para servir depois as deidades e os devotos tomar o leite depois. Mahaprasada e os produtos também feitos de leite. Então, costuma ter algumas vacas. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati fala, vai lá no Goshala, tem uma pessoa chamada tal. Ele pode ensinar alguma coisa. Aí essa pessoa foi no Goshala e viu uma pessoa praticamente iletrada, analfabeta, muito simples, e falou com ele. Bhaktisiddhanta falou para mim vir aqui adquirir algum conhecimento. Aí essa pessoa, esse devoto, estava lá, bem simples, ele não sabia nada das escrituras, falou, ó, você deve estar enganado, deve ter escutado errado alguma coisa, eu não sei nada das escrituras. Na verdade, eu nunca li, nem consigo ler, nem Sanskrit, nem Bengali, nada. E tenho oportunidade de escutar também pouco. Então, você deve voltar lá, deve ter alguma coisa errada. Ele voltou, o Bhaktisiddhanta Saraswati falou, não, é ele mesmo. Pode ir lá, que ele vai te ensinar muita coisa importante. Ele voltou lá, perguntou de novo. O devoto falou para ele, na verdade eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Talvez por isso eles me mandaram para cá, mas uma coisa eu faço. O mestre espiritual falou para mim ficar aqui e tirar esse leite, cuidar bem das vacas. Com isso, a deidade vai ser servida. E a deidade vai ser servida, depois os Vaishnavas vão tomar Mahaprasada. Esse serviço eu faço dessa maneira, com cuidado. Aí ele escutou esse devoto e voltou para o Bhaktisiddhanta e falou a história. O Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, entendendo, falou, essa é a razão de alguém deve vir no tempo, a despertar o desejo de servir Bhagavan. Qualquer coisa que a gente faz, estudar a escritura, se tiver qualquer outro propósito além disso, tudo vale zero. Então você vê, um serviço, limpar o templo pode parecer coisa boa, mas se a atitude for de servir Bhagavan, aquilo é o melhor serviço. Por outro lado, alguém pode parecer, até guru, ter 10 milhões de discípulos, ou seja, 100 mil discípulos, tem guru aí, tem 200, 300 mil discípulos. Pode até ter isso, mas se não tiver atitude de serviço, igual o Gurudeva falar, o que vale aqui? Canguru. Nada. O importante em Bhakti é isso, atitude de serviço. Ela falou, ó, atividades como simplesmente limpar o templo. Pegar uma vassoura e limpar. Se for visando agradar a Bhagavan, é chamado de sat. Isso é para ser refletido. Vamos lá, para a Kashika Rift. Srila Bhaktivinoda Thakur diz, o significado da palavra sat também pode ser aplicado ao sacrifício, austeridade e caridade. Tais atividades são executadas para satisfazer. Espera aí. O significado de sat também pode ser aplicado ao sacrifício, austeridade e caridade, se tais atividades são executadas para satisfação de Brahma. Do contrário, elas são todas asat, inúteis. Inúteis, tá vendo? Qualquer atividade que não seja para agradar a Deus, ou seja, não, que seja para agradar a gente mesmo, que não tem o centro em Deus, é chamado de asat ou inútil. Todas as atividades mundanas são contrárias à Swarupa, ou natureza espiritual intrínseca da entidade viva. Quando alguém resolve servir Brahma, irá se engajar em atividades que fazem surgir a devoção transcendental.
Elas, então, se tornam úteis para purificar a existência da entidade viva, isto é, para conceder perfeição ou serviço a Shri Krishna. Se alguém resolve, eu quero servir Deus, irá engajar em atividades que fazem surgir essa devoção transcendental. O que que faz surgir? Primeira coisa, satsanga, associação com devoto, primeira coisa. Seja guru ou praticante. Mas deve ser real guru ou real praticante. Primeira coisa é associação com isso. Sem isso, impossível. O mais importante é isso, associação. E rejeitar a associação de quem faz atividades assat, inútil. Sempre conversando, toque material, desfrute mundano, sem nenhuma atitude de servir Deus. Isso é assat, é ser rejeitado. Recitar o nome e o humor de oração, escutar as escrituras, refletir sobre o significado das escrituras, engajar o intelecto, compreender as conclusões filosóficas, ajuda no controle da mente. Tudo isso é importante. Favorável para o cultivo da devoção. Purifica a existência da entidade, a nossa existência. E a gente é cheio de impureza, a verdade é essa. Cheio dela, milhares e milhares. Purifica uma coisa externa. A interna é mais difícil ainda. Igual limpar a poeira, vidro de carro. Passa um pano. A camada de fora, ela sai mais fácil. Quanto mais vai entrando, mais difícil sair a sujeira. Então, assim é o nosso interior. Muita coisa para sair. Então, se a gente engaja nisso, essas coisas vão saindo. Aos poucos vão saindo. Mas se não engaja, impossível de sair. Ela vai continuar ali. E aí a vida vai ser assata, inútil. Qual canta no Kirtan, né? Hari Hari, Bifale Janama Gaino. Hari Hari, Bifale Janama Gaino. Poeta canta, ó, passei minha vida tomando veneno. Tomando veneno, achando que era néctar, ou seja, relacionado com coisas mundanas, sem servir Bhagavan. O que eu vou fazer agora da minha vida? Isso é assata. A gente engaja nessas coisas, a vida se torna inútil. Assata. Então, para ficar auspicioso, atividades que fazem surgir a devoção transcendental. Ela se torna útil para purificar a existência. Porque só depois que a gente está puro internamente é que Krishna vai assentar no nosso coração. Nós vamos realmente conectar com ele. Enquanto tiver impureza, como vai impossível conectar com Deus. Por esse motivo, ninguém pode conectar com Deus se tem alguma coisa impura dentro da mente e do coração. Tudo tem que ser limpo antes. Para ser limpo existe esse processo todo. Por isso que é todo o caminho, né, de purificação. E não é fácil, mas quem tiver sinceridade no caminho e determinação, a misericórdia de cima ajuda a gente nesse caminho. Aí gradualmente as coisas vão sendo limpas. E segue o processo do jeito que ele é, né? Não do jeito que a gente acha que é, mas do jeito que está escrito aqui. Isso pode acontecer. Pergunta aí.
28. Ashradhaya hutam datam tapastaptam kritam chajat asaditi uchate partha nachatat prityanoiha. Ó filho de Pita, sacrifício, caridade, austeridade ou qualquer outra ação que é realizada sem fé é chamada de asat. Essas atividades não produzem resultados transcendentais, nem neste mundo, nem no próximo. Bhavanuvada. Eu escutei sobre Satkarma, ações espiritualmente virtuosas. Mas o que é a Satkarma? Esperando esta pergunta de Arjuna, Shri Bhagavan está falando este verso começando com Ashradhaya. Todos os sacrifícios de fogo, caridades, penitências e qualquer outra atividade que é feita sem fé é asat. Isso significa que, apesar de que o sacrifício possa ser executado, na verdade não pode ser chamado de sacrifício. Caridade pode ser feita, mas não será realmente caridade. Austeridades podem ser feitas, mas não será realmente austeridade. E qualquer outra atividade que possa ser realizada é, na verdade, inútil se for feita sem fé. Tais atividades não concedem nem mesmo bons resultados neste mundo, o que falar no próximo. Este capítulo explica que os vários tipos de atividades prescritas executadas com fé no modo da bondade conduz à liberação. Prakashika Vritti. Todas as atividades que são realizadas para servir Bhagavan, o Guru e os Vaishnavas, como coletar esmolas, cavar poços e tanques, fazer jardins de flores e tulasi, plantar árvores e construir templos, são consideradas atividades para a satisfação deles e, portanto, são sat. Isso é considerado só se for para satisfação de Bhagavan. Não é o que acontece na maioria das vezes. Por isso, o grupo Goswami fala que não deve esforçar para isso. Isso é considerado só quando é para satisfação dele, ou seja, de Bhagavan. Se for para satisfação de alguém, igual acontece na maioria hoje, isso se torna asat. Srila Bhaktivinoda. Isso é só auspicioso se for para satisfação de Bhagavan. E externamente é a mesma coisa. Alguém pode construir um templo e milhões de dólares investir ali. 2 templos, dois devotos diferentes. O desejo interior pode ser completamente oposto um do outro. Se for para servir Bhagavan, é sato. Se for por qualquer outro motivo, então isso se torna assato, ou com desejo egoísta. Não vai produzir resultado nenhum. É simplesmente pedra e tijolo morto. Isso depende também. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: Ó Arjuna, todas as atividades, sacrifícios, caridade e austeridades que são realizadas sem fé transcendental são assá, temporárias e inúteis. Tais atividades jamais trazem qualquer benefício, seja neste mundo ou no futuro, no próximo mundo. Portanto, se alguém faz qualquer dessas atividades sem fé, então é impossível produzir algum bom resultado. Tem uma fé firme. E as escrituras estão falando, Krishna está falando. Ou seja, é verdade. Eu vou lá fazer isso com fé firme. E com isso eu vou agradar a Deus e vou progredir
na devoção, a atitude de serviço vai acordar no coração. Com essa fé firme, a atividade se torna sata. Sem essa fé, aí se torna inútil. E o que vai adiantar? Nada. Então, a mesma atividade, de acordo com o interior, você vê, tudo é de acordo com o interior. O exterior pode ser a mesma atividade. Tudo vai contar o interior, é bem mais importante. Tem fé ou não tem fé? O propósito é satisfazer o próprio ego e sentidos ou satisfazer Bhagavan? Qual tipo de fé? Isso é que vai contar na hora das atividades. Falando sem todas essas atividades realizadas sem fé transcendental significa temporário e inútil. Não vai trazer nenhum resultado espiritual. Portanto, as Escrituras nos instruem na fé transcendental, Nirguna Shraddha. Se alguém descarta as injunções das Escrituras, isso significa que ele abandonou a Nirguna Shraddha, que é a semente da árvore da devoção que satisfaz todos os desejos. Aí entra aquele verso. Pancharata vidim vina aikantika hare bhakti utat pajalva kalpate. Sruti smriti puranadi pancharatra vidim vina. Se alguém rejeita as instruções de Sruti, Smriti, Purana, Pancharatra das escrituras, tudo não passa de perturbação para ele e para os outros, ou seja, imaginação da mente. Não vai ter resultado nenhum. Então, se alguém abandona as instruções das escrituras, injunções, ó, isso significa que abandonou a fé transcendental, que é a semente da árvore da devoção. O primeiro estágio de Bhakti é o quê? Shraddha. Então, primeiro Shraddha, o processo de Bhakti começa com fé, é o primeiro. Depois, Shraddha, Tata, Sadhu Sangha, leva associação com os devotos. Depois, Bhajana Kriya Anartha Nivriti, começa a praticar a impureza, purificar a impureza interior. Depois, Nista, firmeza, Ruti, gosto, Ashakti, apego, depois Bhava, depois Prema. Então, são 3, 6, 8 processos. O primeiro é Shraddha. Isso é o primeiro da trepadeira de baixo. O primeiro fruto disso é Shraddha, ou semente disso, né? Potência. Primeiro é isso. Significa o quê? Fé nas escrituras. Seguir as instruções das escrituras. Você vê hoje em dia muita gente que vou praticar Bhakti, mas do jeito que eu quero. A escritura está falando isso, mas aí está muito regra. Para que isso tudo? Tanta regra assim, eu posso continuar fazendo as coisas. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser tomar um chá de ayahuasca, eu tomo. Se eu quiser fumar maconha, eu... Então vai até ajudar no processo, eu acho. As escrituras falam que não, mas eu acho que sim. Então, melhor descartar as escrituras, porque não precisa ser tão estrito assim. Eu posso associar com todo mundo. Por que eu não posso ter esse amigo, ele gosta de mim, eu gosto dele. Mesmo que seja mundano, para que eu preciso descartar isso? Então, a gente vê isso para todo lado. Por esse motivo, não há progresso espiritual. Depois de um tempo, no começo tem a empolgação natural, todo mundo. Depois de um tempo, vai enfraquecendo, depois larga. Por causa disso, falta de fé transcendental nas instruções das Escrituras. Por isso que tem esse verso. Sruti Smriti Puranadi Pancharata Vidivina Kanti ki Harer Bhakti Tat Pajalva Kalpate. Qualquer Bhakti que não segue essas as instruções das escrituras se torna imaginação e perturbação. A gente vê isso. Só no Ocidente não tem a cultura. Inventa, todo mundo inventa a própria regra. Tem muito direção. Aí a impureza interna
não pode ser purificada sem seguir essas regras. Isso vem para regular a gente, né? A gente é naturalmente desregulado. Essas regras é igual o relógio que conserta, regula os nossos sentidos, mente, intelecto através dessas regras. Através disso a gente fica regulado. Sem regra, a gente fica livre igual antes. E para onde que a mente levar, a gente vai. Aquela música, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tipo isso, fica à mercê do vento. Aonde que o vento bateu, eu tô indo. Alguém chamou para ir, tal eu vou. Tal eu vou. E assim vai indo. Aí não tem regulação nenhuma. A pureza interior não vem. E no final, aquela dita felicidade traz tristeza. Porque no começo a regulação pode parecer difícil, mas o resultado posterior é felicidade. Gita fala, Krishna fala. No começo parece veneno, vida regular, mas depois vira néctar. Vida material de desfrute livre, no começo parece néctar. A gente acha que é muito bom. Adolescência, curtindo, acho que é ótimo. Depois vê o quê? Que é veneno. O contrário. Então, é o contrário do outro. Se for inteligente usar o intelecto, é fácil de ver o caminho a seguir. Lalita é ou não é? É. É isso. Dúvida aí? Pergunta nesse? Antes de começar outro? Não, Prabhu, tá claro. Hein, Prabhu? Assim, ó, na nossa caminhada, no nosso começo, a gente começa com fé. A gente começa a fazer as mudanças, Nem todo mundo, né? vai se purificando. Mas assim, para a gente eliminar toda aquela purificação, a gente precisa da ajuda de um guru, né? Para nos conduzir mais, né? Isso, né? Porque parece que a gente vai fazendo, parece que chega num ponto que não muda muito, entendeu? A sensação que eu tenho, assim, parece que não, parece que precisa, a minha percepção de algo mais, assim, para ajudar, para dar uma empurrada, assim, parece. Não, com certeza precisa do mestre. Com certeza. Com certeza precisa. Ninguém falou que não precisa. E sempre falou que precisa, né? Não, sim, isso aí que eu estou dizendo, precisa, né? Porque parece que a sensação que a gente não consegue passar sozinho, né? Não consegue evoluir mais sozinho. Não, sozinho ninguém pode fazer nada, né? Primeiro a gente associa com o devoto, está praticando, e escuta com fé, com quem que a gente acha que realmente está praticando. A gente escuta com fé, tenta seguir as escrituras, faz pergunta para entender a teologia. E isso a fé vai aumentando. O entendimento e fé vai aumentando. Quando isso estiver firme, aí a pessoa é iniciada. Ela é arranjada para receber iniciação em um real guru, se ela for sincera e ter fé firme. E aí depois ela continua praticando aqueles mesmos ensinamentos com Diksha, recitando os gatos, e aí progride, vai progredindo. Esse é o caminho, tem outro. Na verdade, começa antes. Mas é depois da iniciação que realmente pode dar uma conexão interior com a deidade adorar. Mas é todo o processo. Todo o processo. E ninguém vai, como que alguém vai chegar ao mestre de uma hora para outra, sem saber quem que é quem? E se for correndo, eu gostei daquele ali. Igual tênis na vitrine. O risco de depois arrepender é grande. Então, é esse o processo. E entendimento das escrituras também é importante. Você vê, eu demorei o quê? Quase 10 anos também ser iniciado. Quase 10 anos. O Gurudev era Brahmana, nasceu em família de Brahmana. Foi iniciado depois com 25 anos. Deixa Maharaj.
Swami Prabhupada com 27, 28. E mesmo nascendo em família de devoto. Então, o processo é esse. E o entendimento também é importante até na hora de escolher o mestre. Você vê, igual a gente vai ler Guru Tata, por exemplo. É bom saber tudo na hora de escolher. Ajuda. O entendimento ajuda. Do jeito a pessoa, primeiro, ela vai associar com que ela tem fé, né? Ninguém pode mudar isso. Todo mundo tem que orar para Krishna, sabendo que não pode saber. Foi o que eu fiz também. O dia que aconteceu o negócio lá, o tempo que não queria escutar Gaudiya Mata, não deixaram mais que quem falasse de Gaudiya Mata. Eu cheguei em casa chorando para a deidade Gaura Nityananda. No outro dia o telefone tocou, falando que tinha um tipo de Narayana Maharaj que ia para a Índia. Acabou que não foi, mas me conectou com o outro lá, que já estava lá. No outro dia. Ou seja, depende da gente, da nossa oração, a intensidade e o desejo disso. Esse é o melhor método. Render a Krishna, chorar para ele. Ó, me guie na boa associação e no caminho de realmente compreender o que é Bhakti. Aí Krishna vai arranjar de acordo com o desejo interior daquela pessoa. Então todo mundo deve seguir esse método. Por isso que o Gita é importante, porque é rendição a Krishna primeiro. Se a pessoa não se rende a Krishna, como que ela vai encontrar real Guru? Impossível. Esse verso fala isso. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavana Jiva Guru Krishna Prasada. Pela misericórdia de Krishna, a pessoa encontra real Guru. Por isso que o Gita é a base, porque se rende a Krishna. Pela misericórdia de Krishna, encontra o real Guru. Por esse motivo. Se alguém não se rende, chora aos pés de Krishna, como vai encontrar real Guru? Krishna vai ver que não está realmente ansiosa para isso. A pessoa deve, no interior dela, ó, Krishna, eu quero entender o que é Bhakti, o que é Vaishnavismo, real. O que é Bhakti? Eu quero realmente servir Deus. Igual o George Harrison. I really want to see you. I really want to serve you, to love you. Quero ver você, quero servir você, quero amar você. Alguém chora isso para Krishna? Como que Krishna não vai arranjar, vai direcionar ela? Então, todo mundo deve fazer esse processo. É melhor depender disso do que a própria visão nossa. Própria visão, visão externa. Vai ver um farsante e achar que é devoto. Vai ver um devoto e vai achar que não é tão bom assim. É melhor depender de Cristo. Render a Cristo. Orar para Ele colocar a gente em boa associação e bom caminho. Esse é o melhor método. E aí, de acordo com o nosso interior, Cristo vai direcionar para isso ou para aquilo. Esse é o método. Esse é o método mais seguro. Pelo menos foi o que eu adotei, estou satisfeito com ele. E é o que as escrituras falam. Então é todo o processo. Desde o começo é importante. De acordo a gente associa, de acordo com quem associa, vai chegar em tal mestre. Real ou falso. Tudo é importante, desde o começo. Entendimento também é importante, até na hora de escolher. De saber onde tem real Bhakti. Entendimento, se alguém vê alguma coisa, ou até de outras religiões, ela fala, isso aqui está certo, isso aqui está de acordo com a corrente filosófica de Bhakti ou Vaishnava, ou isso está contrário. Isso ajuda em muita coisa. Ela vai saber discernir uma coisa da outra. Não vai ser enganado por qualquer coisa que aparece. Então, tudo isso é importante.
Então, começar o verso de capítulo 18. Moksha Yoga, Yoga da Liberação, último capítulo, verso 1. Arjuna Uvata. Sannyasascha mahabaho tatam ichami veditum Yagasya charishikesha itakeshi sudana. Pode ler. Arjuna disse: Ó Arjuna de braços poderosos, ó Rishikesh, mestre do sentido, ó matador de demônio Kesh, desejo compreender claramente a diferença entre o princípio da renúncia à ação, sannyasa, e o princípio da renúncia aos frutos da ação, tyaga. Bhavanuvada. Este capítulo explica os seguintes tópicos: os 3 tipos de sannyasa, jnana e karma, a compreensão conclusiva da liberação, mukti, e a essência mais confidencial de Bhakti. No capítulo anterior, Shri Bhagavan disse: após liberar-se de todos os desejos materiais, aqueles que buscam a liberação executam diversos tipos de sacrifício, fazem caridades e realizam penitências pronunciando a palavra Tata. Gita 17:25. Na declaração de Shri Bhagavan, Moksha, Kankshi, um buscador da liberação, é usado para indicar apenas um sannyasa. Mas, se essa palavra se refere a outra pessoa que não seja um sannyasa, então, quem é essa pessoa? Shri Bhagavan diz no Gita 12:11. Com uma mente controlada, você deve se engajar em seus deveres prescritos, renunciando ao fruto de toda a ação. Arjuna está agora perguntando ao Senhor Supremo sobre aqueles que renunciam os frutos de todas as suas atividades, referindo-se no Gita 12:11. De que tipo é a renúncia tyaga de tais renunciantes? E de que tipo é o sannyasi de tais sannyasi, referindo no Gita 17:25? Arjuna, sendo inquisitivo e sábio, falou este verso começando com sannyasasya, para poder compreender claramente estes tópicos. Ele usou a palavra pritaha, indicando: se as palavras sannyasa e tyaga possuem significados diferentes, então desejo saber a verdade de suas respectivas naturezas. Mesmo se em sua opinião ou na opinião de outros ela tem o mesmo significado, ainda assim desejo entender a diferença entre elas. Ó Rishikesh, apenas tu inspira minha inteligência. Portanto, essa dúvida surgiu apenas por sua inspiração. Ó Kesh, Nisudana, matador do demônio Kesh, gentilmente destrua essa minha dúvida da mesma maneira que você destruiu Kesh. Ó Kesh. poderoso Kesh. Kesh, ó poderoso armado. És supremamente poderoso, enquanto meu poder é minúsculo. Nossa relação é de amizade porque temos algumas qualidades similares, mas minhas qualidades não se comparam às suas, como a da consciência. Onisciência. Eu só sou capaz de fazer-lhe essa pergunta sem hesitação, porque você me concedeu um pouco de teu humor de amizade. Sankhya-bhava. Sakyabhava. Por esse motivo, Arjuna chamou Krishna de Rishikesh Keshinishudana, aquele que matou o demônio Kesh, porque ele queria que matasse a dúvida dele. Todo nome que Arjuna usa tem um motivo. Ele chamou ele de Keshinishudana. Certa vez, Krishna matou um demônio que estava no corpo de um cavalo ou boi. Deu um soco na boca dele. Assim ele tirou a vida do demônio, chamado Kesh. Nishudana quer dizer aquele que matou
Queixa Nishuna, aquele que matou o demônio Queixa. Arjuna queria que Krishna matasse, acabasse com a dúvida. É essa dúvida. Qual a diferença entre renunciar à ação e renunciar aos frutos da ação? Sannyasa significa renunciar à ação, não simplesmente roupa de sannyasa. Aqui sannyasa significa renunciar à ação. E tyaga significa renunciar aos frutos da ação. Então, Arjuna queria claramente entender a diferença entre os dois princípios. Renúncia à ação, sannyasa, ou seja, renunciar à ação ou karma. E o princípio da renúncia ao fruto da ação, que é chamado de tyaga. E tyaga também significa renúncia. A palavra tyagi também, às vezes, indica o sannyasa, por exemplo. E entender essa diferença. A Kassika Brite. Em algumas partes do Gita, Bhagavan Shri Krishna deu instruções sobre a renúncia da ação, karma sannyasa. Em outras partes, deu instrução para não abandonar completamente a ação, mas para renunciar aos frutos de todas as ações. Desde uma perspectiva superficial, parece haver uma contradição entre essas duas instruções. Arjuna quer que... Várias vezes nas escrituras parece que tem contradição, mas na verdade tudo está em harmonia. Aí vai explicar aqui o porquê. Às vezes Krishna fala, ó, é melhor renunciar à ação, karma sannyasa, para um tipo de devoto. Renunciar à ação é melhor. Para outras vezes falou, simplesmente não abandona a ação, ao contrário. Mas renuncia o fruto das ações, ou seja, Niskama Karma Yoga. Em uma parte ele falou uma coisa, em outra parte ele falou outra. Não significa que a escritura está contradizendo, não. Significa que para cada nível, para cada situação individual, um é apropriado ou o outro é apropriado. E muita gente confunde isso. Muita gente, na verdade, até não estuda a escritura por causa disso. Agora falou uma coisa, é impossível de eu entender, larga para lá. Não. Mas tudo está em harmonia, de acordo com a qualificação de cada um. Bom, Arjuna quer que Krishna remova as dúvidas das pessoas com inteligência grosseira e mundana, e por isso está fazendo essas perguntas sobre o real significado de Tyaga e Sannyasa, sobre a diferença entre eles e sobre suas características exclusivas. Os nomes Kesha e Sundana, Rishikesha e Mahabahu, utilizado por Arjuna neste verso, têm significados profundos e específicos. Krishna matou um demônio assustador e perverso chamado Kesha. Portanto, ele é chamado de Mahabahu, supremamente poderoso. Arjuna então diz: ó Shri Bhagavan, és completamente capaz de aniquilar o demônio das minhas dúvidas. Essa dúvida surgiu em meu coração somente por sua inspiração, porque você, Rishikesha, é o inspirador e mestre de todos os meus sentidos. Somente tu podes remover completamente todas as minhas dúvidas e iluminar a verdade da alma, Atma Tattva, a verdade do Senhor Supremo, Bhagavat Tattva, e a verdade do serviço devocional, Bhakti Tattva, dentro do meu coração. Este é o significado oculto por trás desses três termos de chamado. Se como Arjuna, uma pessoa se rende a Bhagavan e ora a ele por conhecimento transcendental, ou seja, por Prema Bhakti, então Shri Bhagavan certamente realizará seu desejo. tá vendo? Se a pessoa ora do fundo do coração, certamente Bhagavan atende. Ela realmente ora. Certamente realiza o desejo. Por isso Gurudev fala, a gente deve tomar cuidado em o que desejar. Deve tomar bastante cuidado. Se cantar o Mahamandra desejar coisa material, Krishna vai enganar a gente com coisa material para distanciar a gente dele. Você quer? Tchau. Então vai lá, seja feliz. Não me perturba mais.
E Krishna não gosta de ficar dando coisa material. Ele sabe que não vai fazer a gente feliz. Ele não quer deixar a gente infeliz. Mas se alguém pede, Krishna é aquele que satisfaz os desejos de todos. Ah. Então ele dá, mas sabendo que não vai ser feliz. Por isso ele não gosta. Mas se a pessoa pede, ele dá. Então deve ficar bem esperto nisso. Qual é o desejo ao cantar Harinama, ao praticar Bhakti? Deve ficar bem atento. Qual é o sentimento interior? Para que está fazendo aquilo? E se tiver qualquer outro desejo, Krishna vai satisfazer ele. Se for material, vai ficar bem longe de Krishna. Não vai ser Bhakti, vai ser Bhukti. Exploração é o contrário de Bhakti. Então, isso é as coisas importantes que a gente deve refletir. Você vê, tudo começa pelo desejo interior. Não precisa qualificação nenhuma, cara. A gente pode ser a pior pessoa do mundo. Se esse desejo interior for esse, tudo depois acontece. A gente pode ser a melhor pessoa, mas se tiver qualquer outro desejo que não seja esse, nada acontece. Não precisa qualificação nenhuma. Por isso que é lá no íntimo nosso, a gente deve ver o que quer da vida. O que é importante na vida humana, realmente. O que a gente deve fazer aqui? O corpo é eterno, a gente vai ficar aqui para sempre. O bem da alma é qual? O que é realmente benéfico para a gente? Isso que deve ser refletido. E se a gente quer realmente um dia entender o que é Prema Bhakti, a gente vai ficar refletindo nisso. O que a gente quer realmente, qual o sentido da vida humana, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o objetivo de ter tomado nascimento nessa vida humana. Manusya Janma Sei Radha Krishna Nabhadia Janiya Suniya Visha Kaina. Esse Kirtana. Hari Hari Vifale Janama Gainu Manusya Janama Se Radha Krishna Nabhadia Janiya Suniya Vishakainu. A gente reflete, a gente chega nessa conclusão desse Kirtana. E o poeta fala, eu consegui, depois de 8 milhões de espécies de vida, chegar nessa vida humana, Manusya Jana, o nascimento humano. Mas o que eu fiz nele? Radha Krishna não Bhadia, não adorei Radha Krishna. O que eu fiz? Janiya Suniya Vishakain, tomei veneno, conscientemente. Ele fala, tomei veneno conscientemente, perdi a dádiva da vida humana. É isso que a gente deve refletir. Pois vocês podem ler esse aqui, são Hari Hari Bifale Janamagó Hino. Ó Hari, minha vida passou inutilmente. Recebi esse nascimento humano, mas não adorei Radha Krishna. Tenho conscientemente tomado veneno, veneno da vida mundana. Golokeira Prema Dan, Harinam Sankirtan, Ratinad Janmilo Kenetai. Por que tal apego por Harinam Sankirtana, tesouro do amor divino de Brad? Não acordou em mim, dia e noite meu coração arde no fogo venenoso da existência material. Mas não encontro jeito de aliviar isso. O filho do rei de Vraja se tornou o filho de Sati Devi, ou seja,
Chaitanya Mahaprabhu, e Balaram se tornou Nityananda Prabhu. Através de Harinama, eles liberaram todos aqueles caídos e destituídos, como Jagai e Madai. Este é um fato testado, testamento deste fato. Jagai e Madai, os mais pecaminosos. Narottama Thakur diz: ó meu Senhor, filho de Nanda Maharaj, Krishna, acompanhado pela filha de Vrishabhanu Maharaj, Sri Radharani, seja misericordioso comigo agora, nesse último estágio da minha vida. Não me puxe para longe dos seus avermelhados pés de lótus. Além de você, quem é meu? Esse é o humor, a humildade e separação de Narottama Thakur. A gente deve tentar ter alguma coisa, pelo menos alguma coisa disso, que a gente passou a vida tomando esse veneno da vida mundana, mesmo tendo nascimento humano, e uma hora a gente deve começar a inclinar para serviço de Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. A gente quer o benefício da vida humana. É lamentar por isso. Pode recitar o Mahamantra lembrando do significado dessas canções, em humor de oração, para acordar isso. É isso. Com a coisa aí, alguém? A nossa preocupação deve ser essa na vida, na verdade. Outras coisas a gente não preocupa, a gente não vai ficar irado, pode até sofrer, mas não vai ficar com a mente agitada. E se sofrer, vai sofrer calado, sem deixar a mente agitada e sem agir mal contra ninguém. Fazendo isso, a gente pode praticar Bhakti sempre e progredindo. Sabendo da real objetivo, qualquer outra coisa não vai deixar a gente irado, nem tirar a gente do caminho, nem fazer mal para ninguém, nem proferir palavras grosseiras com ninguém. A gente entende que isso é o importante, as outras coisas não têm importância. Qualquer outra coisa. Mesmo que sofra, sofrimento é natural do mundo. De um jeito ou de outro, a gente vai sofrer aqui. Isso ninguém escapa. Mas como que vai sofrer, vai passar por isso? Se a gente souber que isso é importante, as outras coisas não vão tirar a gente do caminho e nem acabar com a prática. Muitas vezes o sofrimento vai ser até bom para a prática, principalmente se for fruto de amor e afeição, seja por Deus ou pelos outros. Sempre favorável. E se a gente dá importância para a coisa material, acaba entrando em karma. Qualquer coisa briga. Qualquer coisa não consegue cantar mais. A mente desviou. Não conseguir aquela coisa material, preocupação. Preocupação ninguém pratica. Se conseguir felicidade material, desfrutando, tchau Krishna, tchau tudo, vou fazer minhas coisas aqui. Quero saber mais. Vai ficar longe também. Não só problema. Se o foco é esse, as outras coisas não atrapalham. Mesmo se vem contra a gente, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Pode ficar tolerante, humilde e tolerante sempre. Manso, humilde, praticando bhakti, sempre. E se vier alguma coisa, deve sofrer calado, sem lutar contra o ambiente. Mas isso vai ser benéfico. Não vai ser desfavorável para bhakti.
Sofrimento faz parte desse mundo. Na velhice, todo mundo vai sofrer antes da morte, não tem jeito. É de como que a gente vai passar por aquilo é que é o negócio. A aceitação, a humildade, a tolerância, e fixo na prática até chegar lá, naquele momento. Então, depende de toda essa caminhada. Ninguém nada? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Hari Bo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Nitai Gaura Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Dari Giridhar Ji ki Jai, Shri Radha Vinod Jai. Villas, Radha Govind ki Jai. Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Valyastuta Sapta Shishima Vishnu Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai. Om Jai. Vishnupad Shishima Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Shri Rupalo Jai. Guruvah Jai, Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Jai. Om Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaur Bhaktavrinda ki Jai, Jai. Shri Arjuna ki Jai, Shri Bhagavan Jai. Shri Krishna Chandra ki Jai, Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Jai. Shri Hati Yatra Maha Mahotsav ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chak ki Jai. 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 Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev ki Jai, Bhakta Jai. Prahlad Maharaj ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai, Jai. Pati Pavan Shri Nityananda Prabhu ki Jai, Jai. Jai. God's devotees needs ki Jai, Shri Jai. Hari Nam Sankirtana ki Jai, Jai. Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Haribo. Boa Boa noite. noite a todos.